Muito bem, meus amigos. O Livro dos Espíritos é o nosso estudo de hoje. Parte 2 do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 7 da vida da volta do espírito à vida corporal. O prelúdio da volta é o tema que nós estamos estudando. Nós acompanhamos nas questões anteriores, algumas sensações, algumas percepções que os espíritos geralmente sentem nesse momento de prévia, da reencarnação. E aqui então eu fiquei até de pesquisar para vocês alguns complementos, acabei não conseguindo fazer, mas na questão 335, a última que nós vimos, sobre, primeiro 334, sobre a predestinação da união da alma com tal ou tal corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará. Aí aqui o espírito de antemão tem ali o corpo designado, então eu queria pesquisar ali no nosso lar, se não me engano, no Ministério da Regeneração, ou Ministério do Auxílio, não me recordo exatamente. André Luiz faz um comentário, mas eu vou pesquisar e trazer porque é importante para nós termos esse relato, essa descrição que André Luiz traz para nós. Na 335, cabe ao espírito a escolha do corpo em que reencarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Bom dia, Andréa. Nesse caso aqui, então, a gente tem, se o espírito, além das experiências que ele vai vivenciar, ele também escolhe o instrumento que ele vai utilizar para vivenciar essas experiências. E certamente para nós, que é um tema extremamente instigante, porque nós fazemos comparações com a vida real. Nós olhamos para o mundo à nossa volta e vemos aquelas pessoas que se destacam por uma beleza encantadora e naturalmente vivenciando as provas relativas a essa beleza. Basta a gente lembrar que a princípio nós pensamos que são provas fáceis, são provas prazerosas, são provas que aquele espírito vivencia desfrutando de todos os prazeres do mundo. E aí me vem a imagem de Marilyn Monroe, aquela atriz, aquela personalidade dos anos de 1960 nos Estados Unidos, que pela sua beleza se destacou, se envolvendo nas mais altas esferas do poder daquele país e ao mesmo tempo sucumbindo de uma forma muito triste, que inclusive nós temos o que se tem hoje é que ela desencarnou pelo suicídio e outros meios informam que ela foi assassinada. E isso tudo isso em função exatamente daquilo que ela representava em termos de beleza. Então ela teria tido uma vida diferente se por acaso não tivesse chamado tanta atenção. E ao mesmo tempo nós vemos pessoas absolutamente anônimas que trazem dentro do padrão de beleza de uma sociedade deformações significativas que também geram para esse espírito preconceitos, geram limitações, restrições dentro da sua vida social, da sua vida profissional, da sua vida na comunidade em si. Me recordo na África de uma comunidade bastante isolada em que 2 crianças gêmeas nasceram com albinismo. Então a pigmentação da pele eram 2 crianças brancas com pelos, com cabelos brancos, dentro de uma sociedade, de uma comunidade negra. E elas sofriam preconceitos por causa disso. Elas eram tidas, por aqueles que eram mais místicos, como sendo crianças que traziam ali o espírito do mal. Então nós vamos encontrar situações das mais variadas com relação ao corpo físico. Falamos inclusive também de temas que nós já estudamos na preparação de um espírito quando ele reencarna, vivendo a experiência da homossexualidade. Em que em algumas sociedades há uma aceitação, se não natural, pelo menos ali conseguindo uma convivência tolerável entre os indivíduos, mas em outras comunidades isso é absolutamente considerado como um crime.
em que aquela pessoa que manifeste qualquer interesse por uma outra pessoa do mesmo sexo, ela pode ser presa, pode ser apedrejada, pode ser inclusive classificada dentro de uma pena de morte. Então, o que exatamente tem aí? Nós olhamos para o mundo, vemos ali as próprias deformações físicas que indivíduos nascem com ela, são então ali elementos genéticos que provocam esses detalhes, né? Então, para nós, existe uma grande curiosidade de entender do porquê daquelas pessoas, e naturalmente, devido à descrição que existe no plano espiritual, quer dizer, não importa para nós porque que aquela pessoa viveu daquele jeito, ou está vivendo daquele jeito. O que importa é que para ela tem ali a sua importância. Eles não vão ficar abrindo os prontuários de todo mundo para a gente satisfazer a nossa curiosidade, da mesma forma que nós não gostaríamos que a nossa história fosse também revelada publicamente, né? Por isso, então, nesse caso existe todo o cuidado, toda a descrição, mas não deixa de ser, para nós que somos estudantes, o desejo de entender por que que o indivíduo vive aquela experiência, por que que aquele corpo serve para ela, por que que aquele local que ela reencarna, enfim, tudo isso vai sendo somado nesses detalhes de uma programação reencarnatória, né? Por isso que é fascinante a gente pensar sobre tudo isso, pegar indivíduos ali e entender assim, qual é exatamente o caminho que aquele espírito percorreu para chegar nesse momento e vivenciar essa determinada experiência. Né? Então, o nanismo, por exemplo, comunidades de indivíduos que vivem o nanismo, né, são anões. Nós temos aqui no Brasil, inclusive, uma comunidade, se eu não me engano, em Santa Catarina, ou no Paraná, não me recordo, em que pessoas que tinham nanismo, que têm nanismo, acabaram se relacionando, tendo filhos, e aí então muitos filhos que não trazem essa característica genética têm ali um corpo sem essa alteração, e por outro lado outras pessoas têm. Então a gente vê uma comunidade que tem muitas pessoas com nanismo. Qual exatamente ali a necessidade daquelas pessoas de viverem essa experiência? Então é isso que vai, né, nos instigando no estudo, e é bem interessante a gente perceber uma coisa, que a doutrina ela proporciona para nós esse tipo de raciocínio exatamente porque nós olhamos para o mundo espiritual de uma forma diferente daquela que as religiões tradicionais trazem para as pessoas, em que nós temos ali céu, o inferno, o purgatório, a ideia da reencarnação que não existe, em que a existência se dá numa única experiência. E quando nós temos a visão da doutrina espírita, nós pensamos na reencarnação, naquilo que o espírito viveu anteriormente, na próxima reencarnação, a programação reencarnatória. Então nós começamos a acrescentar uma série de informações que nos permitem ver essa realidade da reencarnação de um modo completamente diferente, detalhado, nos permite até mesmo fazer ali com que nós estimulemos a nossa imaginação e estendamos ali, projetemos a nossa imaginação, criando determinados cenários, imaginando situações, exatamente porque, né, isso faz parte do nosso aprendizado. A curiosidade fica mais aguçada, porque as informações que vão chegando nos permitem olhar para o mundo de um modo diferente. E isso é bem interessante. Por isso aqui na questão 335 que a gente viu, né, mais uma vez, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este acrescente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que lhe oponha. Mas ao mesmo tempo também, aqui o espírito olhou apenas das imperfeições, nós vamos olhar também no que diz respeito às perfeições. E aí nessas perfeições, como a gente viu de Marilyn Monroe, vimos ali atletas que trazem corpos perfeitos para o desempenho daquela tarefa, pessoas que são modelos, artistas, né, que nós vemos ali. Eu fiquei imaginando, né, eu sempre que vejo alguma coisa relacionada a Taylor Swift, por exemplo, que é uma cantora americana, ela é simplesmente uma boneca de porcelana. E ainda por cima ainda tem talento, ainda tem uma fortuna, e a gente pensa, tá, qual é a experiência daquele espírito? Que traz beleza, fortuna, influência, talentos. E de repente nós vemos pessoas que vivem experiências absolutamente anônimas, como a grande maioria de nós.
Então, qual exatamente ali, né? A gente adoraria entrar nos arquivos ali, tentar conhecer a história dela e ver por que ela vive aquela experiência com todas essas, a gente colocaria como privilégios, né? Mas com todas essas experiências, e qual vai ser o saldo que vai ser depois observado a partir, né, do momento em que há o retorno ao plano espiritual e o espírito faz uma revisão da sua própria história. Será que foi bem aproveitado? Será que foi abuso? Será que houve algum abuso da parte dela, daquela posição que ela ocupa? Então são curiosidades que a gente vai somando, que faz parte então desse nosso aprendizado. O Marion colocou, né, não me recordo do livro, né, mas tem aquela mulher que pediu para desenvolver um papo no pescoço como prova. Não lembro desse livro, Marion, mas está aí, é uma experiência. A gente teve, por exemplo, né, no livro que nós estudamos, não é Bastidores da Obsessão, é aquele livro em que Manuel Filomeno de Miranda e o Dr. Bezerra frequentam aquele centro de Umbanda, né, a Casa da Esperança, e aí então conversando com a mentora, né, é um livro de André Luiz, a gente pode depois até pesquisar, em que o Dr. Bezerra e o Filomeno conversam com a mentora da instituição, e ela foi uma pessoa que viveu na nobreza dos países nórdicos, não me recordo se era Noruega, Dinamarca, e pelo abuso que ela vivenciou, ela e o filho depois reencarnou na condição de escravo, pelos abusos que ele praticou, depois ela escolheu viver junto com ele por causa da experiência, e depois de uma segunda reencarnação, ela própria escolheu vir para o Brasil como uma pessoa escravizada, vivendo todos os horrores dessa situação. Ontem mesmo, né, eu estudei com uma aluna a parte de literatura do romantismo, né, da terceira parte do condoreirismo, e ali tinha Castro Alves naquele poema, O Navio Negreiro. E a gente foi estudando detalhadamente cada um dos versos, cada uma das expressões, as figuras de linguagem, e a gente vê ali um absoluto horror naquela experiência. Pode ser, Angelina, não me recordo exatamente. Pode ser que seja esse. Né? Então a gente vai observar que o espírito escolhe determinadas experiências, que podem ser experiências dolorosas, como podem ser ali um grande teste de caráter. E esse teste de caráter vai se dar tanto quando o espírito escolhe aquela experiência de talento, de projeção, de beleza, de ser visado no mundo, aqui no mundo, na nossa sociedade, como também ele escolhe ali uma situação em que ele sofre grandes rejeições e sofre também experiências muito difíceis. Então, como a gente viu, tudo isso faz parte do nosso aprendizado, de estimular a nossa curiosidade, a nossa imaginação, para tentar entender o porquê das coisas. E não simplesmente, ele reencarnou assim porque Deus quis. Porque é o que geralmente tem, né? A gente tem essa ideia de que o indivíduo, ele nasce, a gente não vai dizer renasce, porque dentro da visão das religiões tradicionais, pelo menos aqui do Ocidente, ele nasce aqui no mundo, porque Deus determina para ele uma determinada experiência, e tudo acontece porque Deus quer. E aí Deus então vai testando, como aconteceu lá no Antigo Testamento. Naquela passagem de Jó, Deus então vai testando esse espírito, mas não o outro, vai testando na sua persistência, no seu caráter, na sua determinação, enfim, vai submetendo aquele indivíduo em provas muito difíceis. Agora, quando nós estudamos na visão espírita, muda completamente o cenário. Porque nós temos ali tantos e tantos elementos que vão sendo somados e vão construindo essa trajetória que o espírito vai vivenciar. Isso para nós é maravilhoso, né? Na questão 336, então, que nós vamos estudar agora. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Aqui é uma pergunta curiosa que Kardec coloca. Quer dizer, como se um corpo fosse preparado e depois escolhesse alguém que pudesse ocupá-lo. Né? Kardec fez essa pergunta, os espíritos responderam aqui dentro do contexto, né? Colocou que Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, ou seja, viva para vivenciar essa experiência, está predestinada sempre a ter uma alma. Então, se um bebê vai nascer, e esse bebê tem ali na sua história a vida, estar vivo, se desenvolver e tudo mais, na verdade não se pensa no corpo
biológico. Se pensa no espírito que vai ocupar esse organismo. Se o espírito tem a sua programação elaborada para vivenciar determinadas experiências para o seu crescimento, então é natural que aquele corpo tenha ali a vitalidade suficiente para acolhê-lo. Porque do contrário, né, caso haja ali o organismo que não se desenvolva, é para o próprio espírito também uma experiência, a frustração de uma reencarnação não finalizada, né? de uma reencarnação não definida. Mas depois ele segue também aqui para nós. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então aqui Kardec fez uma pergunta mais ou menos ali, pensando que se o espírito pode ou não ocupar um determinado corpo, e os espíritos colocaram que tudo é muito bem programado. Nada acontece por acidente. Não é aquela coisa, pessoal, tem um corpo aqui, quem quer ocupar? Não é dessa forma que acontece, né? Como foi colocado. Até mesmo aqui na questão 334, o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. E aqui, naturalmente, também é uma resposta que deixa para nós uma série de lacunas, aqui uma série de interrogações, mas André Luiz, depois em Nosso Lar, ele vem e complementa esse raciocínio, mostrando, né, naquele departamento onde tem ali todo o planejamento do espírito, as características. Eu vou encontrar porque eu acho que é muito interessante, que eu lembro que André Luiz ele se encontrava vendo vários organismos que estavam sendo projetados para determinadas reencarnações, onde nós tínhamos ali os biólogos, os geneticistas, colocando ali determinadas características para que aquele espírito vivenciasse as suas provas morais, as suas experiências dentro do campo moral, utilizando aquele instrumento que vai servir para ele como veículo de trânsito aqui no nosso mundo físico. Então eu vou tentar encontrar isso aí porque é muito interessante a gente ter essa ilustração que vai nos ajudar aqui no nosso melhor entendimento. Na questão, não vou nem me prender muito, que Kardec fez uma pergunta, os espíritos já foram bem claros aqui. Questão 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas. Normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Aqui esse castigo, essa palavra, ela é como se fosse aquele disco de vinil que está tocando a música, de repente ele dá uma arranhada, né? Porque esse castigo aqui é uma expressão que era muito utilizada, que na verdade é para o espírito uma prova desafiadora, uma prova, uma expiação que o espírito vai vivenciar. Que a expiação por si só é a necessidade que o espírito tem de resgatar-se moralmente diante de uma experiência negativa do passado. Então aqui que certamente existe então a imposição, que é o caso que nós conhecemos aqui das reencarnações compulsórias. Aquela em que o espírito rebelde, o espírito inconsciente. Nós tivemos, por exemplo, experiências que foram mencionadas, André Luiz comentou isso em alguma parte dos seus livros, quando ele fala de um espírito que viveu no mundo espiritual de uma forma extremamente problemática. Acabou sofrendo uma grande perseguição por processo de obsessão e tudo mais, e o espírito, essa obsessão se dava exatamente pela sua natureza imoral, que ele próprio criou uma relação problemática dessa forma. E aí então o espírito precisava reencarnar. Foi designado para ele um corpo onde ele era absolutamente incapaz de interagir com o mundo físico. Era apenas ali uma necessidade que ele tinha de começar, pelo processo de uma reencarnação terapêutica, iniciar a sua reconstituição perispiritual. Ele se encontrava deformado, completamente ali numa condição de sofrimento, e aí a primeira reencarnação vinha, e era uma criança que trazia as suas deformações e vivia num estado quase que vegetativo.
e ele estava sendo cuidado por uma família, tinha ali a sua mãe, que era aquele espírito amoroso, que eu não me recordo se tinha algum vínculo com ele ou não, mas a gente vê muito isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos, né, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, que tem um hospital grande aqui na cidade de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, que acolhe, né, um orfanato, um hospital, um orfanato, que acolhe muitas, que dá suporte, mas também acolhe muitas crianças, jovens e adultos que são ou abandonados por suas famílias ou não têm condições de cuidar delas. E aí então você vê ali aquelas crianças que ficam numa cadeira de roda completamente alheias àquilo que acontece no mundo, pelo menos olhando a partir da influência que o organismo exerce sobre ela. Mas é claro que o espírito, né, no seu momento de desdobramento, ele pode ter de emancipação, ele pode ter ali alguma consciência do que está acontecendo. Outras vezes não. Outras vezes o próprio espírito se encontra no estado de perturbação tal que mesmo em desdobramento ele não tem consciência. Então, nesse caso, há a designação daquele organismo para que aquele espírito vivencie aquela experiência. Por que isso acontece? Mais uma vez, vai depender da história de cada um, do seu prontuário, do seu histórico, que não diz respeito a nós. A menos que essa informação nos chegue como parte de informação para nos ajudar no esclarecimento de entendermos como isso acontece no mundo espiritual. Não para satisfazer a nossa curiosidade. Porque certamente ali nós temos pelo menos ali um tanto de personalidades que viveram aqui no mundo, de pessoas, em que a gente tem aquela pergunta, por quê? Por que daquele jeito? Por que aquilo aconteceu? O que vai acontecer a partir daquele momento? Então são muitas perguntas que a gente faz. E de certa forma são perguntas que satisfazem a nossa curiosidade, que mostra para nós ainda uma certa imaturidade, mas é uma curiosidade produtiva, porque isso faz parte do nosso estudo e não apenas uma curiosidade mórbida, de saber por que as coisas acontecem, se ele mereceu, se ele não mereceu. É para entender exatamente como isso acontece. Então temos ali um grande aprendizado a partir desses esclarecimentos que os espíritos trazem. Então aqui, na questão 337, a gente vai para Miramês, para acompanhar aqui o nosso instrutor, o nosso professor, para trazer para nós aqui um esclarecimento maior a respeito desse tema. Então ele diz o seguinte, questão 337, se pode haver uma imposição por parte de Deus. Na verdade a gente vê aqui que embora Deus seja ali, né, aquele que é o autor de tudo que acontece, nós temos ali os mentores que trabalham, né, diretamente com o espírito, conhecendo a sua história, conhecendo as suas necessidades e vão ali tomando providências para que o espírito consiga, né, voltar à sua condição de equilíbrio para dar continuidade na sua evolução. Quando ele não é capaz de fazer isso nesse momento, então os espíritos assumem a responsabilidade e vão ali fazendo, né, a tutela desse espírito enquanto ele se encontra em desenvolvimento aqui no nosso mundo. E quando ele retorna ao plano espiritual, a continuidade continua. Então vamos lá, imposição. O espírito pode se unir a um corpo por imposição, desde quando ele não tenha discernimento para a escolha compatível com as suas necessidades. Deus é a suprema bondade, e quando seus filhos ainda se encontram crianças, ele sabe guiá-los nas escolhas quando precisam voltar à Terra, se revestindo de novo o corpo físico. É natural que o espírito ignorante seja guiado, qual o cego que nada enxerga nas suas andanças e precisa de guia. Mesmo o espírito com certa evolução espiritual, no momento de tomar novas vestes físicas, sempre carece da opinião de algum benfeitor que possa guiá-lo na sua escolha. Há muitos detalhes que, por vezes, escapam à sua inteligência. As leis de Deus são elásticas, e eles falam muito alto acerca da harmonia e da alma. Então aqui nesse primeiro ponto, a gente já vê, né, que será que nós seríamos capazes de projetar a nossa própria reencarnação? Aí eu sempre falo para vocês daqueles 5 pilares do fracasso, né? A beleza, o dinheiro, o poder, a influência e a inteligência. Se todos nós pudéssemos fazer as nossas escolhas, certamente nós escolheríamos tudo isso ao mesmo tempo. E a pergunta é, nós temos capacidade moral de administrar tudo isso?
de administrar o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então por isso a gente escolhe, né? Então a gente põe e Deus dispõe, né? Então a gente fala, o que você quer? E aí depois Deus responde, do que você precisa? E aí então aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso prevalece. Porque as leis são perfeitas para nos conduzir pelo caminho da evolução. Algumas vezes, a gente vai lembrar, né, e nós já vimos isso principalmente lá nas entrevistas que Kardec fez no livro O Céu e o Inferno, quando então algumas passagens, algumas questões que são colocadas, especialmente pelos mentores que ajudam ali na entrevista, em que as perguntas são feitas tanto para Kardec como para outros colaboradores que enviam essas entrevistas para o conhecimento ali da sociedade, coloca assim que o espírito insistiu e Deus permitiu que ele vivesse isso. Inclusive tem uma nos Criminosos Arrependidos, numa das sessões dessa segunda parte do livro, em que ele insistia que ele queria viver no meio da sociedade. Foi permitido, só que o espírito deixou, né, deu vazão às suas tendências mais primitivas e ele se tornou um assassino. Quer dizer, foi permitido que ele então vivesse isso. E ele fracassou. Porém, a sociedade, de alguma forma, acabou colhendo os benefícios da presença daquele indivíduo, trazendo para nós ali alguns transtornos, isso porque a própria comunidade tinha necessidade de desenvolver determinados valores diante da presença daquele indivíduo, e ele, por sua vez, tendo uma convivência com uma sociedade já mais avançada, mais civilizada, proporciona para ele também ali algumas reflexões em torno das suas ações, das suas escolhas. Então foi permitido que ele tenha, mesmo que ele tenha ali, mesmo que esteja correndo o risco do fracasso. É como se nós chegássemos e disséssemos, olha, na próxima encarnação eu queria ser uma pessoa rica, mas eu prometo que eu vou fazer caridade, eu prometo que eu vou ser uma pessoa que vai conter ali todos os meus impulsos, eu vou aproveitar o dinheiro da melhor forma possível, até a gente reencarnar e o dinheiro cair na conta. Aí então as nossas tendências começam. Então quer dizer, nós gostaríamos disso. Tínhamos ali uma insistência, etc, etc. Foi permitido que isso acontecesse. No momento do retorno, vamos então passar no departamento de contabilidade para fazer ali um balanço da nossa existência, se nós soubemos aproveitar os recursos que foram colocados à nossa disposição. E aí a gente vai lembrar de Condessa Paula, dentro da categoria dos espíritos felizes, quando ela dizia, escolha a prova da riqueza como sendo a última, porque aí você tem todos os valores desenvolvidos suficientemente para poder lidar com todas as provocações que essa prova oferece. E isso serve para nós assim, que determinado tipo de experiência que nós queiramos escolher, conforme a gente vai se esclarecendo, a gente percebe até onde a gente consegue ir. Qual é a nossa resistência diante daquelas provocações, daqueles estímulos que aquela posição, que aquela situação, que aqueles recursos geram sobre nós. Então, como ele colocou aqui, ó, mesmo o espírito com certa evolução espiritual, podemos levantar a mão aqui nesse caso, no momento de tomar novas vestes físicas, sempre carece da opinião de algum benfeitor que possa guiá-lo na sua escolha. Porque há detalhes que, por vezes, escapam à sua inteligência, e realmente escapa. Principalmente quando nós começamos a aprender agora sobre a realidade do mundo espiritual, e nós olhamos para o mundo hoje, quais são as filosofias, quais são as sociedades que têm capacidade de compreender a dinâmica do mundo espiritual. Nós que somos espíritas, que estamos lendo, tendo contato, refletindo isso diariamente, já temos uma série de interrogações que vão surgindo. Imagina quem não tem nem ideia do que acontece. Como é que esses espíritos podem ter maturidade suficiente para fazer essas escolhas? É claro que muitos desses espíritos, retornando para o mundo espiritual, voltam a ter o despertar de suas consciências, retomando a sua evolução, o seu conhecimento, o seu entendimento, e as suas escolhas são adequadas. Mas a grande massa do nosso planeta, o mundo de provas e expiações, nós somos espíritos ainda em processo de desenvolvimento. Poderíamos dizer que não somos ainda espíritos adultos, ou melhor, não somos crianças mais.
Mas somos ali pré-adolescentes, adolescentes, muitas vezes impulsivos, irresponsáveis, tendenciosos, mas estamos ali crescendo. Então isso permite que nós, pelo menos, interajamos com esses orientadores espirituais nesse processo de elaboração da nossa reencarnação. Quando nós apresentamos uma lucidez suficiente para participar desse processo. Do contrário, eles tomam ali as decisões visando aqui o nosso crescimento e seguimos em frente. Nós vimos, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, quando o Marquês de Sade ia reencarnar e já estava prescrito que ele sofreria deformações significativas. E aquele espírito, né, Marie, esqueci o nome dela, que tinha aquela relação com ele, também reencarnaria na condição de irmãos e ela também traria algumas deformidades em função da condição espiritual em que ela se apresentava. Mas no caso dela, ela teria pelo menos ali uma lucidez de raciocínio. Ele não. Ele ficaria completamente alheio à realidade. Isso em função da sua própria condição. Porque se desse para ele a capacidade de tomar alguma decisão, algum raciocínio, certamente ele correria o risco de dar vazão às suas tendências, que foram ali tão enraizadas, tão cristalizadas no decorrer daqueles séculos, que ele viveu em função dessas tendências sexuais que ele dava vazão, daquelas tendências doentias. Então foi colocado para ele ali uma reencarnação bastante restritiva, mas inicialmente como parte de um processo. Enquanto tem aqueles espíritos que avançam na sua evolução, trabalhando gradualmente para o seu crescimento, há aqueles espíritos que, por estarem estagnados, estarem atrasados, vivem essas reencarnações como parte de uma preparação. É aquele alicerce que precisa primeiro ser construído para depois o prédio ser edificado. Para aqueles que já têm esse alicerce formado, valores, não vamos dizer valores de espíritos com grande evolução, mas aqueles valores suficientes para fazer com que o espírito tenha ali o entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, quais são ali as suas necessidades, quais escolhas que ele deve fazer. Agora há outros que precisam começar desde baixo. Era o caso que nós vimos do Marquês de Sade e outras tantas personagens que nós acompanhamos nos livros de André Luiz. E vamos lá. Seguindo aqui o texto. O espírito mediano é qual o aluno diante do seu professor. Ele sempre pergunta o que ainda não pode assimilar, dado a sua idade espiritual, não ter atingido a conscientização de toda a doutrina e a ciência da vida em paz. Jesus Cristo é o mestre dos mestres, por saber de tudo o que se refere à terra e do que precisam as suas ovelhas. As religiões vieram ao mundo como coadjuvantes para a escolha de Jesus, mesmo as que precedem, o precedem, porque ele sempre foi o mestre desde o princípio do mundo. Aqui quando ele fala sobre Jesus e os espíritos, disseram para nós na questão 625, se eu não me engano, aqui do Livro dos Espíritos, qual o espírito mais perfeito que já esteve aqui no nosso mundo. A resposta deles veio de Jesus. Então, ele traz um conhecimento suficiente para conduzir aqui o nosso mundo. Mas aí nós temos também outros espíritos que também compartilhavam desse compromisso, dessa missão de conduzir aqui o nosso mundo para a evolução, que também vieram antes e vieram depois, influenciando determinadas culturas com outras filosofias que, embora não mencionasse, por exemplo, o cristianismo como filosofia, ou o próprio Jesus, né? No caso do islamismo, por exemplo, Jesus é visto como um profeta. Mas não o profeta máximo, como era o caso de Maomé. Então, outras filosofias que foram surgindo, embora não mencionem Jesus, certamente foram influenciadas por ele, pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, e aqueles missionários que reencarnaram dentro dessas culturas propagavam ali os seus valores, propagavam os seus ensinamentos, que era o começo da formação daquela base. Com o passar do tempo a gente vai se esclarecendo. Mas sem essa visão da idolatria que geralmente a gente vê. Porque Jesus ele não é compreendido como aquele espírito que vem orientar a humanidade. Ele é visto como um símbolo, com crucifixos, com imagens, com estátuas, etc. Então aqui com o passar do tempo nós vamos amadurecendo e compreendendo a grandeza da filosofia em si.
trazida por ele, e não aquela adoração a ele, se esquecendo da filosofia, que é o mais importante. Seguindo, a doutrina espírita que revive Jesus tem a primazia de oferecer aos seres humanos uma feição mais adiantada das coisas espirituais para as almas já despertas. É na mudança de posições pela reencarnação que as almas se educam. Se um espírito ocupar em todas as reencarnações posições de destaque, como ele acumulará experiências como quem obedece? Quer dizer, ele só aprende a mandar, só aprende a influenciar. Como é que ele vai aprender a humildade de receber a influência, de receber ali, de ser conduzido? Todos nós passamos por todas as atividades, porque somos iguais. Somente Deus é imutável e tem a perfeição total na totalidade de seus poderes. Mesmo que tenhamos uma posição de destaque na vida, não desdenhemos os que se encontram na retaguarda, pois no amanhã, quem sabe se as posições não estarão trocadas. Deixemos a imposição das ideias e acontecimentos somente para Deus. Quem se compara com os outros como irmãos, expõe as ideias pedindo a Deus para abençoá-las, caso espalhem a verdade. Não nos agarremos muito ao outro nem aos bens materiais, porque eles podem mudar de dono a qualquer hora. E como ficaremos se ainda não nos desprendemos dele? Jesus não se esqueceu de ter o desprendimento e de ensiná-lo aos seus seguidores. Trabalhemos nisso todos os dias, falando e esforçando para viver o que falamos, pois com o tempo verá a conscientização e o prazer de andar com o Cristo no coração. Se ocupamos um cargo de relevância no mundo, mantenhamos a humildade em todos os aspectos, porque quando vierem as mudanças, viveremos felizes do mesmo modo que antes. A verdadeira riqueza se encontra dentro de nós. As riquezas exteriores são consequências das de dentro do coração. Geralmente, as provas pelas quais temos de passar são apresentadas pelos engenheiros siderais como sendo as melhores para nós. Olha aqui então que interessante. As provas pelas quais temos de passar. Esses engenheiros siderais que ele coloca, que são esses projetistas, que são esses mentores, esses orientadores, eles sabem exatamente porque enquanto nós vemos aquilo que nós queremos viver, eles observam quais são as consequências daquilo a partir das nossas condições evolutivas. Então eles estão ali sempre próximos, sempre juntos para nos orientar. E até mesmo, muitas vezes, missionários que reencarnam entre nós, recebem ali as orientações, os conselhos desses espíritos, porque eles olham por uma perspectiva diferente. Principalmente porque depois que nós reencarnamos, a nossa consciência fica nublada, sem a consciência daquilo que nós tínhamos quando desencarnados. Portanto, aquilo que nós vemos de um jeito, ao reencarnarmos é outra coisa, é o caso do dinheiro que eu falei para vocês. Escolher uma reencarnação com riqueza porque eu vou fazer caridade, porque isso, porque aquilo, até eu reencarnar. E começar a sofrer ali as provocações do mundo. Será que eu terei capacidade de resistir a tudo isso? Estar fora do mundo é uma coisa, estar aqui participando do mundo é outra. Ele segue. A verdadeira riqueza se encontra dentro de nós. As riquezas exteriores são consequências e tal. Aqui que eu estava falando, né? Geralmente as provas pelas quais temos de passar são apresentadas pelos engenheiros siderais como sendo as melhores para nós. Eles conhecem as nossas necessidades espirituais, mas nos apresentam muitas opções. Isso porque eles conhecem também todos os caminhos e atalhos e buracos que existem no caminho, né? Quer dizer, pela experiência que possuem. Imagina então esses orientadores tão e tão experientes como são, quantas reencarnações eles já auxiliaram a projetar e quantas foram as histórias que eles já acompanharam e viram ali sucessos e fracassos. A vida nos faculta o direito de escolha entre as muitas a nós sugeridas. Aqui essa pequena frase ela tem um significado
extremamente valioso. Nós temos o direito de escolhas diante daquilo que nos é oferecido, e não escolha simplesmente ali aberta aos nossos caprichos. É o caso que nós chegamos no restaurante, e aí então vem ali o maître, vem ali o garçom, e oferece para nós o cardápio. E diz assim, olha, nós temos isso daqui para você escolher, qual que você quer? Ah, mas eu queria uma coisa que não pode, que não tem aqui, então não pode. Então a gente vai percebendo que, já chegamos até a falar sobre isso, né, que o livre-arbítrio é como um leque que vai se abrindo conforme o espírito vai evoluindo. Quanto mais evoluído ele é, mais amplo é o rol, é o conteúdo que ele pode escolher. O pai da criança diz assim, eu vou te comprar um sorvete, você quer de morango ou de chocolate? Ah, mas eu queria morango ou chocolate. Então você tem o direito de escolha dentro daquilo que é oferecido. E a vida vai nos oferecendo assim. Exatamente porque conforme a gente vai evoluindo, as nossas capacidades de compreender o efeito que aquilo vai gerar sobre nós, vai se estendendo e, portanto, nós temos uma liberdade maior de escolha. E ele segue, eis a bondade do Senhor e dos anjos da espiritualidade superior, que nos veem com misericórdia, a nos induzir a entrar pela porta estreita da reencarnação e sair dela com a vitória, por vencermos a nós mesmos. Então o grande desafio para nós agora é exatamente isso, nós entramos aqui no mundo, e a pergunta que nós fazemos é como nós saímos? Quais são as nossas conquistas? O que nós alcançamos com aquele resultado? Porque ninguém é simplesmente submetido a uma determinada experiência, tendo claramente uma limitação para lidar com ela. A gente já pode dizer assim, olha, definitivamente eu não consigo viver isso agora. Porque eu sei que se me colocar ali a coisa vai pegar. Eu vou gerar problema para mim e vou gerar problema para os outros. Só que nós vivemos ainda outras experiências em que nós ainda nos iludimos, acreditando, isso aí não vai fazer tão mal assim. Isso aí eu consigo, se por acaso eu tropeçar eu recomeço. E a gente começa então essa ilusão de autossuficiência, sendo que nós ainda somos tão limitados. Questão 338. Todos me ouvem, pessoal? Tudo bem por aí? Só me dá um ok, por gentileza. Todo mundo quietinho. Ok, obrigado. Criança quieta já sabe, né? Você tem que olhar para ver o que está aprontando. Mas vamos lá. Beleza, então, mano. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual dele permaneceria com o corpo? Aqui é uma pergunta que Kardec faz, que a gente já entendeu qual é. Não é assim, você vai numa vitrine e você escolhe o corpo. E aí tem 3 pessoas ali, tem 3 mulheres brigando pelo vestido, puxando o cabelo, rolando escada, aquela coisa toda. Não é assim. No mundo espiritual existe aquele ateliê em que para cada indivíduo aquele vestido ele é feito sob medida. Sob medida com todas as características. Então Kardec coloca, e se acontecesse de muita gente escolher o mesmo corpo? Não é assim que acontece. Mas vamos lá, vamos para a resposta aqui de Kardec. Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, uma pergunta aqui que já Kardec insistiu aqui, ou quem quer que seja que tenha elaborado, lembrando que as questões aqui do Livro dos Espíritos foram feitas aqui, embora Kardec supervisionasse, era um grupo de trabalho que tinha ali, né? Então, uma pergunta que foi feita já respondida, então já sabemos que não é assim. Questão 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar? Então agora já muda aqui o tema, a gente já vira a página, porque agora já não é mais se ele vai escolher o corpo, característica e coisa e tal. É o que acontece na consciência do espírito quando ele se prepara para a reencarnação. Quando ele começa, na verdade, a viver a reencarnação.
Então, existe essa perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar o espírito. Eu lembro que quando eu comecei a ter os contatos aqui com a doutrina espírita, primeiro eu, como vocês sabem, né, eu era um estudante de romances, né, eu li muitos romances no começo, que até então era muito mais por curiosidade. Chegava um romance, chegava um livro aqui, um livro de psicografias. Eu ia lendo, mas eu não tinha contato com as obras básicas. Eu sempre me dedicava, né? Eu comentei com vocês que eu parei de contar no 500º título. Então eram 500 livros que eu lia, parei de ler parei de contar a partir dali. Eram muitos livros que eu lia. Era assim coisa de um livro por semana, um livro de 4 dias, era muita coisa. Isso porque me fascinava esse tema novo, né, que ficava ali, né, aquele medo represado que eu tinha da doutrina, acabou depois se expandindo quando eu tive contato com essas obras. E foi aqui no Pautalk, começando a estudar aqui no grupo, que eu comecei a ouvir falar de obras básicas, temas como perispírito, comecei a compreender aquilo que foi sendo falado. E, deixa eu só pegar aqui. Então, esse tema que eu tinha esquecido aqui que eu estava falando. Então, essa palavra perturbação para mim, é como se ele ficasse perturbado, ficava irritado. Eu falava, pô, mas eu não entendo o que eles estão falando. O que quer dizer essa perturbação, afinal de contas? Aí o tempo foi passando e a gente começou a entender. Essa perturbação a gente pode entender, na verdade, como uma desorientação. Então, falar perturbação sem explicar o que significa, a gente acaba tendo ali uma definição equivocada. Então, é um processo de desorientação que o espírito sofre. Em que, na desencarnação, por exemplo, ele não tem uma clareza de raciocínio se ele se encontra encarnado ou desencarnado, qual exatamente a sua orientação em termos de tempo, espaço, condição, ele simplesmente perde, porque é um momento realmente bastante difícil quando o espírito se desliga de um corpo físico e a sua consciência, com todas as lembranças, com todos os traumas, com todos os sentimentos envolvidos nesse processo, tudo isso vai acontecendo de uma vez só. Então, dependendo da condição evolutiva do espírito e daquilo que ele vivenciou na sua última encarnação, as coisas chegam como uma avalanche. E o espírito não consegue administrar tudo isso, colocar as coisas, ter um raciocínio lógico em torno de tudo isso. Então, essa desorientação acontece no espírito nesse processo. Com relação à reencarnação, os espíritos também, Kardec pergunta aqui, né? Se o espírito também sente isso quando ele está reencarnando. A sua consciência perde a clareza de raciocínio, porque ele tinha ali a mente completamente livre pela sua condição de espírito desencarnado, e aí então ele começa a se vincular a um corpo físico. E a sua mente começa então a se conectar, digamos assim, com o seu cérebro. E, portanto, ele começa a não mais funcionar com a liberdade que ele tinha antes. Ele passa a funcionar dentro das limitações que aquele órgão oferece para ele. Aquele cérebro que permite que ele tenha um raciocínio, que ele tenha um entendimento, e essa conexão que faz, bom dia, professor, essa conexão que ele faz daquilo que ele sabe como espírito, com essa limitação que ele começa a ter, gera também para ele essa desorientação. Então a gente pensaria assim, quer dizer então que o espírito que se encontra num organismo que vem sendo gerado na barriga da mãe, ele tem consciência do que está acontecendo à volta dele? Não. Não simplesmente porque sua mente, envolvida por essa nova matéria que o limita, ele também perde a capacidade de raciocínio. Como isso acontece? Os espíritos certamente têm dificuldade de definir isso para nós, porque não existem ainda palavras ou uma definição clara daquilo que acontece. A Angelina colocou, né, com a morte, o ser semelhante a um pássaro que encontra a liberdade. Então, assim, a gente percebe que são essas analogias, essas comparações, que vão nos ajudando a ter esse melhor entendimento. É aquela lagarta que, após a metamorfose, se transforma em borboleta. Tudo existe a beleza da desencarnação, mas entender intrinsecamente o processo de entrar na mente de cada espírito para saber o que ele pensa, isso é muito difícil. A gente teve ali uma situação no livro Missionários da Luz,
em que André Luiz se encontrava num grande galpão, não é galpão, né, um departamento grande, com muitos espíritos ali inconscientes. Não, o Potok estava com problema, professor. Ele não estava permitindo aqui a nós falarmos, não teve estudo. Então ele se encontrava nesse local, nesse ambiente, vendo ali espíritos adormecidos, uns dormindo profundamente, outros mais agitados. E aí André Luiz então foi orientado para que ele, através daquele processo de penetração do pensamento, sondasse a mente de uma senhora que se encontrava adormecida e numa condição de agitação. Ele pôde então, através dessa conexão com a mente dela, receber ali um pouco dos sentimentos e das imagens que ela projetava. Então é uma técnica que existe no mundo espiritual, que a gente já viu aqui nessas descrições, que permitem então que a leitura do pensamento, que nós sabemos, né, que os espíritos são capazes de ler os nossos pensamentos. Porque o pensamento no mundo espiritual nada mais é do que uma irradiação, uma mobilização de vibrações e energias que podem ser captadas por esses espíritos mais hábeis para essa tarefa. E aí então, para a gente saber exatamente o que acontece com o desencarnado no momento da desencarnação, e o que acontece com os que estão reencarnando somente entrando na mente deles. Mas ainda assim, cada espírito vai criar para si um universo muito particular. Ele vai fechar-se e vai então ali viver aquilo que diz respeito ao seu mundo interior. Então não dá para a gente simplesmente fazer ali uma comparação. Ah, porque um espírito viveu assim, o outro também. Cada um tem a sua própria história. Nós aqui no nosso grupo de estudos, tanto aqui como do outro lado também, cada um tem a sua história. Mesmo que nós estejamos na mesma família, vivendo as mesmas experiências, se nós projetarmos para o passado, nós veremos ali cada um vivendo seu caminho de uma forma absolutamente diferente. Portanto, aquilo que nós vivemos nessa experiência, quando nós passamos por esse estado de desorientação, ele é muito particular. Que pode ser mais ou menos intenso, mais doloroso ou menos doloroso, mais claro ou mais limitado. Cada espírito tem a sua experiência. Sem falar no caso da reencarnação, o espírito, quando ele reencarna, então, não é apenas o seu mundo íntimo que começa ali a interferir na sua mente, sua história e tudo mais. Ele também sofre a influência do meio, nesse caso do espírito que o acolhe como mãe. Porque aquilo que a mãe sente, aquilo que a mãe pensa, não tenhamos dúvida, envolve também esse espírito. É o amor que ele recebe, é a rejeição que ele recebe, o ambiente pacífico, o ambiente tumultuado, dificuldades e facilidades que o espírito tem naquele momento, tudo isso interfere no seu desenvolvimento. Mas vamos lá. Falei, não li a resposta. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. E aqui, quando ele coloca nessa escravidão, nós podemos entender que é exatamente como Kardec já colocou, né, e seguindo o que a Angelina trouxe para nós, Kardec diz que a desencarnação é o pássaro que sai da gaiola. E a reencarnação é você prender o espírito na gaiola. Prender aquele pássaro na gaiola. Como ele se sente? Se o espírito tem consciência da necessidade da sua reencarnação, ele aceita, dentro ali das suas condições, que aquela experiência é uma necessidade que ele tem. Então não apenas ele vem para o mundo físico, como também ele sabe das experiências que ele vai vivenciar. E não é à toa que a gente vai encontrar, por exemplo, aquele cenário que muitas vezes a gente vê em filme, daquele prisioneiro que é conduzido para uma cela e ele tenta resistir para não entrar. Esperneia, se joga no chão, segura na grade, e os policiais ali tentam trazer ele para dentro e tudo mais, aquele desespero todo. São os espíritos rebeldes. Outros espíritos chegam absolutamente inconscientes do que vai acontecer.
e outros caminham pelas próprias pernas, algumas vezes relutantes, temerosos, mas eles seguem firmes porque sabem da sua necessidade, e outros caminham com passos firmes na direção daquele ambiente porque eles têm consciência disso. Pensemos em Jesus. Como foi a sua reencarnação? Foi um espírito vacilante ou foi aquele espírito absolutamente determinado da sua missão? E tantos outros que nós encontramos para o mundo. Então temos desde aqueles que são inconscientes, que são rebeldes, aqueles outros que têm consciência, e é por isso que nós vamos encontrar também aqui, mais para frente, aquela passagem que fala do espírito que interrompe o seu processo reencarnatório pelo medo, que é o caso do aborto espontâneo. Que o espírito começa então a pensar, a refletir, a ver isso, a ver aquilo e tudo mais, e de repente, diante do momento capital da sua reencarnação, ele simplesmente desiste. É aquele espírito vacilante. E vai saber qual é a experiência que estava programada para ele. Porque o que nós vemos ali no caso, né, analisando, por exemplo, né, lembrando que o aborto espontâneo ele pode se dar por diversos fatores. Né, a gente não coloca esse como condição absoluta. Né, e o Dr. Ricardo de Bernardi, no seu livro Gestação, Sublime Intercâmbio, ele traz para nós ali uma análise sobre vários fatores que podem interferir, né, no abortamento espontâneo. Mas quando nós pensamos naquele espírito rebelde que desiste daquela experiência, a única coisa que a gente pensa é a gravidez não deu certo. Mas qual era a história que estava programada para esse espírito? Qual era exatamente ali o caminho que ele deveria percorrer? Por que ele fez aquilo? Se nós estivéssemos naquela mesma condição, será que nós teríamos seguido em frente? São essas perguntas que o estudo nos permite e vão então nos estimulando. Então, meus amigos, é isso. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Questão 339, então, trouxe para nós, quando ele coloca aqui embaixo que esse estado de perturbação é muito maior e, sobretudo, mais longa, claro que a gente vai considerar que existem espíritos que passam por esse estado na desencarnação por um tempo bastante expressivo, mas é uma condição que foge da normalidade. Enquanto que, no geral, a gente tem ali alguns dias, até mesmo ali algumas semanas, até alguns poucos meses, em que o espírito fica ali meio desorientado e tudo mais, mas ele volta à sua condição. Agora tem aqueles que muitas vezes vivem, né, esse estado ali por alguns anos, até mesmo alguns séculos. Mãe me colocou, né, eu sou teimosa, né, minha mãe quase me perdeu em uma ameaça de aborto, né, em uma pré-eclâmpsia. Né. Pois é, eu, por exemplo, demorei 10 dias para nascer, minha mãe disse. Que eu estava previsto por dia 1º de janeiro, e eu nasci no dia 10 de janeiro, né? Deu até uma queimadinha, né? Você percebe pela cor, né? Então passou um pouquinho do ponto ali, deu aquela tostadinha só para criar uma casquinha diferente, mas 10 dias além daquilo que estava programado. Mas enfim, aqui estou, deu certo, eu apareci. Mas é isso, meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Próximo, né? Pois é, eu preciso ver, Miriam, que eu acho que eu nasci na sexta-feira. Tem que pegar aquela tabelinha, né, daquele calendário perpétuo, para ver, mas eu acho que foi numa sexta-feira que eu reencarnei. Tá bom? Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui. Quarta-feira, mano. Ô, Marion. Então, meus amigos, nós paramos aqui, ó, só para poder retomar. Questão 339, próxima questão 340, que vai falar para nós aqui. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-se grande e importante? Nós veremos até André Luiz, ele comenta ali no final de Nosso Lar algumas experiências em que espíritos começam a se programar